E aí, turma, tudo bem, neuroaprendiz? Eu tô super animada para falar com vocês hoje porque eu amo esse tema. Na verdade, aqui no canal a gente já falou um pouco sobre a importância da leitura. Mas você, como tem sido a valorização da leitura aí na sua casa ou na sua sala de aula? Você conta as histórias intencionalmente ou você conta histórias quando dá tempo, se dá tempo? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Se você acha esse tema importante, deixe seu like para o YouTube distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Se você ainda não é um neuroaprendiz, inscreva-se e acione o sininho para receber as nossas notificações. Todas as memórias que você tiver enquanto nos assiste, coloca aqui nos comentários. Eu vou adorar conhecer as suas lembranças de leituras. Para quem ainda não me conhece, eu sou Cíntia Marchiori, eu sou pedagoga formada pela Unicamp, tenho pós-graduação em Educação Infantil, Psicopedagogia Clínica e Institucional, Neurociência Aplicada à Educação. Hoje eu trabalho com formação de professores e também atendendo crianças com necessidades especiais e dificuldades escolares. Vamos pensar primeiro da leitura na escola. Os professores de português usam os livros para várias finalidades. Para ler, interpretar, desenhar a parte que mais gostou, fazer uma reescrita, comparar dois autores diferentes. E tá certo! Os livros são realmente as ferramentas principais que um professor de português tem em sala de aula. A maior parte das escolas tem o hábito de levar os alunos uma vez por semana na biblioteca. Mas será que levá-las uma vez por semana até lá para escolher um livro é suficiente para criar o hábito leitor? Será que as crianças que têm a obrigação de ler para preencher uma ficha, para fazer um resumo ou alguma outra coisa para nota, vai realmente sentir o prazer da leitura? Como é que você aí na sua escola tem trabalhado com isso? Qual é o olhar que você, professor, está tendo para o momento de leitura dos seus alunos? É claro que algumas crianças vão desenvolver o gosto e o hábito de leitura somente com a prática de ir até a biblioteca. Mas algumas crianças podem não ser atingidas com isso. E aí é importante a leitura de fruição. A leitura de fruição é aquela leitura que a gente faz por prazer. É a leitura que a gente faz de um livro, mas que a gente faz também, por exemplo, com uma obra de arte. É a gente ter prazer naquela leitura. Ler por ler, só para sentir as emoções, sem ter realmente a necessidade daquilo virar um trabalho escolar, principalmente um trabalho para nota. Muitas escolas já estão prestando atenção nesse tipo de leitura e trabalhando com momentos intencionais de leitura de fruição. Algumas escolas, inclusive, a chamam de leitura acolhedora, porque ela acontece no início da aula. O professor intencionalmente escolhe textos de autores, gêneros e tipos diferentes para apresentá-los aos seus alunos. Essas leituras podem ou não virar uma atividade, ou até mesmo um projeto inteiro, mas não necessariamente. O foco dessa leitura inicial é o prazer, é motivar as crianças ao encantamento, à vontade de ler cada vez mais e conhecer outros autores, outros pensamentos, outras épocas. Essa leitura tem sido muito divulgada nos cursos de formação de professores e eu acredito que muito provavelmente você já faça isso em sua sala de aula. Então vamos pensar junto quais as alternativas que a gente tem para deixar esse momento ainda mais potente. As neurociências vieram para comprovar o que já dizia Henri Vallon, que nós aprendemos muito mais e muito melhor quando existe emoção. A gente ainda vai fazer um vídeo aqui no canal falando só sobre emoção e aprendizagem. Mas hoje aqui o nosso foco é pensar em como essas histórias que nos emocionam podem abrir portas para um aprendizado significativo e permanente. Durante mais de 25 anos eu fui professora de educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental 1. Eu já li incontáveis textos para as crianças. Livros curtos, livros longos, poesias, crônicas, até textos jornalísticos. A minha postura de professor era ver o que encantava. Ou, mesmo sendo um texto mais técnico, quais aqueles assuntos que faziam as conversas dispararem e a gente ter momentos realmente de diálogo, onde as crianças podiam interagir, colocar opiniões e fazer relações que elas não fariam se não tivesse um texto disparando aquele pensamento. Vocês podem até me chamar de louca, mas eu cheguei a ler o livro da História Sem Fim, que é um livro de mais de 500 páginas para uma turma de 5 anos.
Nós demoramos um semestre inteiro para ler, mas se eu contar para vocês todas as atividades e todo o encantamento daquelas crianças, isso não tem preço. O grande segredo, na hora da gente escolher um livro para nossa turma, é pensar em temas que as crianças gostam, mas também em temas que a gente precisa trazer para a discussão. Nós podemos trazer, por exemplo, um livro que vai disparar uma discussão sobre empatia, sobre medo ou sobre brigas. Os livros são ferramentas importantes para a gente trazer à tona assuntos fundamentais para os nossos alunos. Se você é professor, eu acho que essa é a grande sacada. Escolher livros divertidos, mas também aqueles livros que entristecem e que fazem pensar. Se você não é professor, mas é pai, fica a minha pergunta. Em que momentos você tem lido para os seus filhos? Não adianta a gente falar que a leitura é importante, fazer um super discurso para o nosso filho, se a gente não dá o exemplo. Se a gente não lê, se a gente não tem o hábito de pegar um livro, de contar histórias, como a gente vai poder falar para os nossos filhos que ler é importante? Como a gente pode incentivar uma criança se a gente reclama quando tem que fazer atividade que a escola manda com o livro da biblioteca, ou quando a gente não tem nem 5 minutos para ler com ela ou perguntar o que ela achou da história? Lá em casa, eu não costumo ler na hora de dormir, porque a hora de dormir é meio tumultuada, e às vezes eu estou dando aula na faculdade, às vezes o meu marido chega tarde. Mas todos os dias após o jantar, a gente lê alguma coisa, nem que seja só um trechinho de um livro escolhido. Então a minha sugestão é que a gente crie momentos com os nossos filhos para compartilhar leituras. Não importa o tamanho, mas que a gente tenha o hábito de conversar com as crianças sobre o que ela lê. Lembrando que ler não é necessariamente ler um livro, mas pode ser a leitura de uma música, a leitura de um quadro, de uma obra de arte, enfim, de qualquer coisa que a gente tenha ali à nossa disposição. Eu já contei aqui no canal que a minha mãe era professora de português e ela sempre tinha livros na cabeceira dela. Era um hábito ela ler na nossa frente. E a gente tinha um combinado. A cada livro lido, um livro comprado. Na verdade, nem sempre ele era comprado. Às vezes ela emprestava, a gente pegava na biblioteca. Mas a cada conversa que eu tinha com ela sobre um livro lido, a gente combinava qual seria o próximo tema. Eu tinha na minha agenda uma lista dos títulos que eu lia durante o ano. Eu, com 8, 9, 10 anos, chegava a ler 50, 60 títulos por ano. Aquilo para mim era um orgulho, era a minha coleção de leituras. A minha tia também era professora de português e eu costumava passar 15 dias das minhas férias lá na casa dela. E ela tinha livros diferentes dos que eu tinha em casa. Para mim era uma festa, porque metade das minhas férias eu passava com um livro na mão. Vou perguntar de novo, só para deixar você com essa pergunta bem fresquinha na cabeça. Como você está oportunizando que seu filho tenha acesso à leitura? Os momentos de leitura têm que ser prioridade e não resto de tempo. Ai, sobrou 5 minutinhos aqui, não dá tempo de fazer mais nada? Vamos pegar um livrinho para ler. Não é um livrinho, é um livro, uma história que vai fazer as crianças terem conexões que seriam impensadas de outra forma. Como pais ou professores, nós temos a obrigação de valorizar a leitura, porque se nós queremos uma sociedade leitora, ela começa aqui com a nossa criança pequena.